Graça e paz, irmãos, nós estarmos juntos mais uma vez, é um privilégio dado por Deus. Fiquemos em pé e vamos falar com o Senhor. Amado Deus, nós estamos agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade que estamos tendo, ó Pai, de reunirmos nesta casa em adoração ao Senhor, em louvor ao Senhor Jesus Cristo, tendo como única referência a Tua Palavra. Senhor, nos ajude nesta noite, receba a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podem assentar. Desde já justificando aí, né, a ausência do irmão Fernando Ians, dessa vez não pôde estar conosco por falta de espaço no carro, né? Ficou ali com muita vontade de estar aqui, de participar dessa festa espiritual, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, né? Ele está em casa ali acompanhando com a família. Deus abençoe o irmão Fernando e todos que estão acompanhando aí pela internet através do canal Tempo do Fim, né? Nós vamos adorar ao Senhor com o nosso inário, o inário que vocês têm aqui, número 55. É a versão, os irmãos que estão pela internet, é a versão antiga, né? Antes da revisão. Número 55, guia-me sempre. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por
por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Aleluia! Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, logo o Espírito reviveu. Aleluia! Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, a gente canta esse hino, mas é só quando você tem a experiência de deixar Cristo te guiar mesmo. Isso faz um sentido tão tremendo na sua alma. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Assim estamos nós aqui nesta noite, pedindo que o Senhor nos guie. E assim nós seguramos sua mão, e cantamos, e adoramos, e louvamos, e enfrentamos as lutas que sobrevêm sobre nós. Número 81. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momentos você a chorar, mas quando é um crente fiel e se vê nesse
puro. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. E todas as lutas da vida você vencerá. Se as trevas que cercam agora parecem intensas e já não se sente coragem mais de caminhar, eleve seus olhos agora com fé para o alto. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Aleluia! Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Glória a Deus! Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. E todas as lutas da vida você vencerá. Aleluia! Um dia bem certo eu sei ficará todas as lutas. Espinhos e pedras pra mim sei que não haverá. Porque Cristo breve, muito breve levará seu povo. Segurando nas mãos de Jesus subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. E todas as lutas da vida você vencerá. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos lugar aqui na frente, viu? Às vezes tem gente ali, tem cadeiras vazias aqui. Todos são bem-vindos. Vamos cantar 119. 119. Ao passar o Jordão, quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que todos sentirás, todo salvo pois será. Sim, tantos
tantos como a areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tanto como a areia da praia. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar de novo a estrofe e o coro aqui do Guia-me Sempre em Ré maior. Guia-me Sempre o 55. Aí durante esse hino nós damos a oportunidade para a oferta. O irmão José Osvaldo vai nos ajudar aí. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei com seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Abra sua Bíblia em Romanos 5. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Fiquemos em pé. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 9. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque
Todos pecaram, porque até a lei, o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. Amado Senhor, qualquer homem pode ler esta Bíblia e até mesmo fazer um belo sermão, mas necessita do Senhor para vivificar essas palavras em cada coração. Por isso, humildemente, nesta hora, nós nos aproximamos do Teu trono de graça, pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras e que nos ensine a Tua palavra, que possamos sair daqui melhores do que chegamos. É sempre o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos. Agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade. E esta Escritura sempre traz à mente num ensino que havíamos sido ensinado por muitos anos, não é? Se o pecado de um homem ele foi extensivo a toda a sua descendência, a toda a sua geração, porque Atos capítulo 17, versículo 26, deixa claro que Deus, de um só homem, fez toda a raça humana. A Escritura não pode mentir. Nós muitas vezes, antes de chegar o tempo do entendimento, que há um tempo para tudo. E quando chega o tempo do entendimento, parece que o véu cai diante dos olhos e nós podemos ver Deus na sua palavra. Porque Atos 17, 26 estava ali o tempo todo escrito, de forma clara, com todas as palavras. Deus fez toda a humanidade de um só homem, através de Adão. Então, é claro, a Bíblia é clara em dizer isso. Toda a humanidade descende de Adão. De modo que o pecado de Adão, ele se espalha em toda a humanidade. É disso que Paulo está falando assim, é disso que Paulo está falando aqui na carta aos Romanos, como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós olhamos para um bebezinho, para crianças, para seres tão lindos, mas eu preciso que cada um compreenda. A natureza do pecado está ali, esperando o tempo da consciência para então o pecado aflorar naquele ser. É por isso que nós precisamos de Cristo. É por isso que nós necessitamos daquela obra feita na cruz. Que é essa obra realizada na cruz que nos salva. Precisa colocar os pingos nos is. Porque as pessoas começam a colocar medo e dizer cuidado, não é? Cuidado. Se você não crer em determinado homem, vem maldição. Vai vir juízo sobre você. Agora, quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo que a palavra ela é muito clara. A maldição, o juízo, ele só vem
sobre aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo na cruz. Porque Cristo levou a nossa maldição na cruz. Cristo levou todo o pecado na cruz. Naquela cruz é manifesta a ira de Deus contra o pecado em Cristo. Se Ele levou a minha maldição na cruz, se pela graça sois salvos por meio da fé, e o apóstolo diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, que mais estão querendo lançar maldição sobre aqueles que creem, vivem esta palavra? O próprio apóstolo Paulo, lá eu creio que é Romanos 8, nós vamos estudar isso mais na frente, ele vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão na mensagem de um homem, para os que estão no tabernáculo, para os que estão na assembleia, para os que estão na batista. Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí volta para Gálatas, o constante conflito da carne e do Espírito. Você nunca vai se ver livre dessa batalha. Corrigindo, você só vai se ver livre dessa batalha quando você receber aquele corpo celestial. Mas nesse corpo aqui, não. Nesse corpo nós continuamos desejando as coisas erradas. Agora, aí que está a coisa importante. Isso não deve ser motivo para você relaxar e dizer, bom, então, se eu não estou livre dessa natureza, então eu vou relaxar e a graça cobre tudo. Porque aí você vai ter essa moda que se infiltra no mundo religioso, chamado hipergraça. Se você ainda não teve contato com isso, mais cedo ou mais tarde você vai ter. E há um movimento que diz que, então, tudo encerrou no Calvário, a graça de Deus, ela perdoa todos os seus pecados, portanto, você não precisa viver uma vida de santificação, porque tudo é a graça. Esse é um movimento perigoso. É um movimento perigoso. Eu tenho dito, olha, tem muita coisa, tem muita novidade no meio cristão surgindo depois do século XVIII. Muita novidade que é perigosa. Perigosíssima. Nós já estudamos algumas doutrinas, né? Estudamos sobre o dispensacionalismo, que ele começa a ter força a partir do século XVIII. A própria doutrina da semente da serpente, da mesma forma. Não era uma doutrina crida no seio da igreja primitiva. O próprio Irineu escreve contra essa doutrina no seu livro Contra as Heresias, no século III, século IV. E o certo é que do século XVIII para cá, começou a se infiltrar na igreja uma série de pensamentos e de ideologias antibíblicas. Apoiada por teólogos, por homens que têm uma boa oratória, uma boa dicção, sabem escrever muito bem, né, dos quais podemos citar aí Scofield, foi um dos que mais propagou a doutrina do dispensacionalismo. Depois vem Hollywood, faz filmes sobre aquilo, como se aquilo fosse verdade. E aquilo passa a ser verdade. E a igreja engole a isca com anzol e tudo. Porque nós caímos num comodismo de nós mesmos não pensar por si próprios. Fica fácil eu pegar a coisa já mastigada, já pronta. Afinal, alguém já pensou, e eu aceito aquilo como sendo uma revelação. Eu creio em revelação, sim. Revelar é tirar o véu.
É mostrar algo que estava ali, não é criar uma coisa nova. Por isso eu creio que eu fui revelado de Atos 17, 26. Que estava ali. Por certo, eu li o livro de Atos muitas vezes, os Atos dos Apóstolos. Com certeza, eu li esse versículo muitas vezes e nunca enxerguei o que estava escrito ali, o que estava contido naquele texto. De repente, Deus te tira aquele véu. Então, Ele te revela, Ele te mostra o que está ali. E depois que você vê a primeira vez, você fala, meu Deus, estava aqui, eu não vi. Agora você não consegue mais passar por aquilo sem ver o que está ali. Isso é revelação. Agora, preste bem atenção. Porque essa palavra tem sido... Eu tenho que achar uma palavra que seja menos ofensiva, né? Tem sido deturpada, usada de maneira errada, ao dizer assim, tudo é por revelação. Você tem que ser revelado. Eu creio na revelação, sim. Mas jamais, guarde isso na sua mente, jamais qualquer revelação pode ir contra essa Bíblia. Aqui está o manual de instruções de Deus. O apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos e tantas outras cartas, escrevendo às igrejas da Galácia, no capítulo 1, versículo 8, eu creio que sob uma direção sobrenatural até, ele escreve e diz assim, ainda que nós mesmos. Quando ele diz nós, ele está se referindo a ele, os demais apóstolos, os servos de Deus, os homens de Deus naquele momento, de sua geração. Ele diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu. Ah, mas o anjo apareceu. Eu não vou duvidar que seja um anjo. Não está em questão se é anjo, se não é anjo. Compreenda bem isso. Que as pessoas confundem as coisas. Você não crê que o anjo visitou? Eu não posso dizer que não. O mormonismo é baseado sobre visitação angelical. O anjo apareceu para Joseph Smith, ajudando a interpretar e a traduzir e escrever o livro dourado, o livro de ouro, chamado Livro Mórmon. O Novo Testamento de Jesus. Se não me engano, eram 2 anjos. Posso estar equivocado, mas a questão é que tudo envolve a visitação angelical. Você está duvidando? Eu não duvido. Que um anjo apareceu a ele. Ele pode ter tido uma experiência com um anjo. Mas eu tenho que voltar ao meu manual e ver o que esse manual diz a respeito de visitação de anjo. Pode acontecer? Pode. Maria recebe a visitação de um anjo trazendo uma mensagem a ela, uma das maiores mensagens que esse mundo já recebeu. Através de ti nascerá o Cristo. Tantas visitações, como quando aqueles discípulos estavam ali, depois de Jesus aparecer ressurreto para eles, conversando com eles, de repente ele começou a subir, até que desapareceu nas nuvens, e eles olhando para cima, de repente 2 anjos ali, junto deles. E dizia, varões, o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, há de vir do mesmo modo que vocês o viram subir. Então eu creio em visitação angelical, sim. Eu creio. Porém, o apóstolo Paulo diz, se um anjo descer do céu, não vim de baixo, vim de cima, e trouxer uma mensagem, anunciar algo diferente do que eu já vos tenho anunciado, do que está aqui, seja anátema,
excomungado, amaldiçoado, maldição. É o sentido dessa palavra anátema. Gente, a coisa é muito séria, não é não? Quando a luz começou a brilhar mais intensamente, porque ele começa em nós a boa obra, Filipenses 1,6 está se cumprindo. Aquele que em vós, nós usávamos esse versículo como para tipificar um determinado grupo, um determinado ajuntamento de pessoas. Não, aquele que em vós é interior, individual, começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Ele começou em mim essa boa obra há mais de 25 anos atrás. Ele se encarrega de aperfeiçoar, aleluia. Ele começou em você? Quantos anos, irmão José Osvaldo? 26, mais ou menos que nem eu. Ele está aperfeiçoando. A luz brilhou, em parte, agora está brilhando mais. A luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar a ser um dia perfeito. E quando essa luz começou a brilhar mais forte, às vezes para alguns ela cega. A pessoa chega, não quero ver, é muito forte isso. Mas eu comecei a pensar comigo mesmo. Eu até falava há pouco com uma pessoa que me contata, e diversas pessoas vão entrando em contato todos os dias. Sempre tem alguém falando, olha, estamos observando, estamos estudando, Deus está mostrando para nós. E eu disse, olha, quando eu vi a primeira vez a luz da palavra brilhando, algo dentro de mim fervia, porque além daquelas almas às quais eu estou ensinando, estou trazendo a palavra, as quais também tenho responsabilidade de mostrar a verdade. Além de tudo isso, a minha alma também está em jogo. Que muitos pregadores se esquecem que o primeiro que precisa salvar é eles mesmos. A minha alma está em jogo. E que eu direi chegar lá do outro lado, dizer, você viu a verdade da Bíblia e você rejeitou a Bíblia. O manual de Deus. Glória a Deus por Ele te dar coragem para dizer, eu fico com Cristo e com sua palavra. É duro, é difícil. Lutas vêm, ainda virão muitas ainda. Não pense que vai ser fácil. O medo, a pressão psicológica continua, mas eu quero que cada um entenda. Cristo levou a sua maldição lá na cruz. Está encerrado. Qual o requisito para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Entenda bem isso. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 11, 28, se você quiser acompanhar. Eu gosto, irmãos, de ir bem pausadamente, porque às vezes nem sempre nós vamos ganhar no grito, não é? Mas é o conteúdo aqui que vai importar. E eu faço questão que cada um procure na sua Bíblia, porque essa é a sua espada. É a sua espada, é o que vai te defender dos ataques. Romanos 11, 28... são referências do versículo 10, não é? Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Ele está falando aqui entre judeu e gentio. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Veja,
aquele que não tem aceitado a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que vive sob a lei do pecado, ele é inimigo de Deus. Nós falamos sobre isso, eu não sei se todos têm acompanhado os cultos pela internet, as programações, mas eu recomendo que vocês acompanhem, porque nós viemos estudando numa sequência, né? Estamos estudando Romanos, versículo a versículo. E às vezes você perde o fio da meada, se você perde a sequência, assiste depois, para que você não perca nada, porque é uma carta riquíssima. É tremendo a carta aos Romanos. Nós aprendemos o sentido de graça na semana passada. Graça é um favor não merecido por um... Pode falar forte. Por um inimigo. Não é simplesmente um favor não merecido, já seria algo tão grande. Mas o sentido dessa palavra, charis, do grego, graça, é algo que o seu inimigo não merece. E mesmo assim você faz em favor dele. Que coisa. Gente, isso alegra a nossa alma. Porque é isso que Cristo fez comigo e com você. Uma vez que nós somos pecadores, os nossos pecados nos afastam de Deus, não somente nos afastam de Deus, mas eles nos fazem inimigos de Deus. Ou seja, pensa na coisa terrível, porque Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Agora você pensa que coisa terrível será para um homem ou uma mulher encontrar-se diante do Deus Todo-Poderoso para juízo, sendo inimigo dele. Será algo terrível. Porque é isso que os nossos pecados fazem. Mas agora Deus prova o seu amor para conosco, lá no versículo 8, do capítulo 5 de Romanos. Quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, nós ainda éramos inimigos, nós estávamos afastados, completamente isolados de Deus. Então Deus estabelece, pelo seu decreto. A Bíblia diz que nós somos chamados pelo decreto de Deus. Que coisa, gente. A gente viu nessa pandemia aí o poder de um decreto. Um prefeito, sem desmerecer, o cargo, mas é algo tão pequeno em vista de Deus. Um homem que dentro de poucos anos volta ao pó. Ele faz um decreto que ele paralisa uma cidade. Ele literalmente fecha as portas de uma cidade. Durante a pandemia haviam cidades que não permitiam você entrar na cidade. Eu sei porque eu precisei me deslocar uma vez para fazer uma visita. A barreira sanitária impediu de entrar na cidade. Por causa de um decreto do prefeito. Se o decreto de um homem tem tanto valor, quanto mais esse decreto. Vocês foram chamados pelo seu decreto. Deus decretou. Esse aqui eu vou... Vamos lá, a letra do hino, esse aí eu vou levantar. Aleluia! Ele te escolheu, Ele te amou. Não de uma maneira, porque as pessoas olham para a palavra predestinação como sendo uma manipulação de Deus, independente do que você fizer, você vai ser salvo. Não funciona assim. É por isso que você pega dois extremos, você tem de um lado os arminianos, do outro lado os calvinistas, e ambos, cada um parte para um extremo. Mas Deus vem com sua palavra, Ele diz aqueles que Ele antes conheceu. O segredo para compreender o que é predestinação é olhar a presciência de Deus. Ele te conheceu antes. Ele viu cada passo que você daria nessa vida, cada decisão que você tomaria. Por isso Ele assinou o decreto a seu favor. Ele viu que quando você fosse confrontado com a possibilidade de ter que escolher entre a tradição e a palavra, que você não hesitaria e você ficaria com a palavra.
Então ele vai e assina um decreto. Aleluia. É tão glorioso isso, gente. Eu sinto-me muito feliz pelo que ele tem feito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 5. Segunda aos Coríntios 5. Versículos 18 até o 20. Nós éramos inimigos. Nossos pecados nos fazem inimigos de Deus. Então Paulo vem e diz assim: e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Aleluia. É isso que é graça. Naquela cruz, ele estava fazendo a reconciliação dos seus inimigos, trazendo-os para perto de si, e dizendo: agora vocês não são mais meus inimigos, agora eu vos chamo de amigos. Temos lido essa expressão. Agora vocês são meus amigos. Não são nem servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor vai fazer. Mas vocês são meus amigos. Do mesmo jeito que a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus, assim, por meio de Cristo, nós somos chamados amigos também de Cristo. Que coisa gloriosa! Reconciliados com Deus. E traz a nós a palavra da reconciliação. Aonde você vai, você leva essa palavra da reconciliação para tantos que estão nesse momento inimigos de Deus. Você chega e diz: olha, Cristo já te reconciliou. Você não precisa morrer sendo inimigo de Deus. Você pode morrer, você vai morrer um dia, todos nós vamos. Você pode morrer sendo inimigo de Deus ou sendo amigo de Deus. Oh, aleluia! Eu quero morrer sendo amigo dele. Você pode viver sem Cristo, mas morrer sem ele vai ser terrível. Então, além de te reconciliar, naquele dia na cruz, ele dá a nós a palavra da reconciliação. Coisa maravilhosa. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 3. Nós vemos. Vamos ler do versículo 1. Vamos ler do 1 ao 6. Esse aqui tem que, porque liga completamente com Romanos 5. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais, no passado, caminhaste conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vocês foram reconciliados, não é? Disso. Mas esse espírito ainda está operando aí no mundo, nos filhos da desobediência, os quais são inimigos de Deus, por causa dos pecados, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Havia uma velha vida, há uma nova vida. Nós vamos ler ainda, vamos estudar mais para frente, Romanos 6, ele vai estar falando dessa oposição, porque um se opõe completamente ao outro.
Há uma velha vida, há uma nova vida. Por isso, irmãos, não tem condições de nós aceitar essa coisa aí dessa hipergraça, de que você pode tudo, que está tudo certo, que a verdade, que nós temos que, como a palavra dessa geração, dessa hora, tolerância. Temos que ter tolerância. Sim, você não precisa ser um ignorante, não é? Uma pessoa arrogante, mas a verdade é uma só. A verdade, quando se trata da palavra de Deus, ela não tem variáveis. Ela é uma só. Há pontos, veja, há pontos que nós podemos caminhar junto e discordar. Certo? Eu posso caminhar com alguém que crê em alguns pontos da escatologia. Escatologia é os eventos, o estudo dos eventos do fim. Um pensa que ele vem numa nuvem. Ele, não, eu creio que vem num cavalo branco. Mas você crê que ele vem? Creio. Podemos caminhar junto. Compreende? Há muitos pontos que nós podemos caminhar junto e ainda assim ter opiniões um pouquinho diferentes, mas existem pontos que são pontos-chave e pontos de salvação. Nesses não se negocia. Nesse a verdade é irredutível. A salvação é pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Isso não se negocia. Não é crer em um homem, em um líder, não, é em Jesus Cristo. Isso não se negocia. Porque quando você tira a figura de Cristo como sendo central na adoração e coloca a figura de um homem, você está prostituindo o Evangelho. Você está substituindo Cristo por um homem. Então, há pontos que são aceitáveis, que nós podemos andar junto mesmo discordando, mas há aqueles que são verdades absolutas. Para esses, não há negociação. Nós estávamos, então, numa velha natureza, numa velha vida. Fomos chamados para uma nova vida. Estávamos mortos no pecado. Agora estamos mortos para o pecado. Vê como que muda tudo? Por isso Paulo fala em Romanos, ele diz assim, como é que você pode, estando morto para o pecado, viver ainda para ele? A questão das pessoas não entenderem a graça de Deus, a graça ela não somente nos salva e nos livra dos pecados cometidos no passado, mas ela nos dá poder e autoridade para não pecar mais, para vencer o pecado. Agora, ele diz, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. É uma banalização do pecado. Nós falamos essa semana no devocional, o título, A Carne é Fraca. Você já deve ter ouvido essa expressão. Ah, a carne é fraca. Ah, pastor, não dei conta, a carne é fraca. Primeiro que essa expressão usada para defender pecado está completamente fora de contexto. Jesus está ali exortando os discípulos a vigiar para não cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vocês devem vigiar para quê? Para não cair, porque geralmente as pessoas elas caem em si, elas entram em desespero depois que pecou. Mas a palavra de Deus ela vem de uma maneira tão tremenda, é para que você vigie, para que você se fortaleça interiormente. A coisa não é de fora para dentro, no legalismo, através da lei, é de dentro para fora. Você se fortalece de dentro para fora. Para quê? Para não cair em tentação. Porque a tentação vai vir. Isso aí pode escrever, ela vem. De todas as formas. Algumas pessoas são mais tentadas em uma área, outras são mais tentadas em outra área, mas todos somos tentados. Então o que Jesus está dizendo ali é, olha, vigiem para que vocês não caiam em tentação. Porque o Espírito está pronto. Há uma parte de nós que realmente quer Deus o tempo todo. Mas há a parte mais exterior, ela não quer saber de Deus. É verdade ou não é? É duro a gente admitir isso. Não é, pastor. É verdade. Vai dizer que você tem vontade de orar 24 horas por dia.
Qualquer momento você está com vontade de orar. Não é assim. É claro e é provado que quanto mais você ora, mais desejo de orar você tem. Mas jejuar, você tem vontade toda hora de jejuar? É claro que não. Quando você bota um propósito, vou jejuar por 24 horas, por 2 dias, por 3 dias. Oh, que difícil que é começar. Porque você pensa, meu Deus, mas aquele almoço está cheirando. A carne quer. Eu vou estudar a Bíblia. Bate um sono. Dá uma inquietação. A cadeira fica desconfortável. Porque a carne não quer. A carne peleja contra o espírito contra a carne. Há uma parte de nós que quer Deus, mas há outra que não quer. Vai depender de como você está alimentando, como é que você está dando alimento para isso. Você está alimentando a carne? Você não vai ter força. Quando vier a tentação, você vai cair. Ah, pastor, eu já caí. Bom, calma aí. Agora é a hora. Quando se cai, você tem que tomar uma decisão. Eu vou ficar caído ou vou me levantar? Porque aí sim a graça entra em operação. Ela te ajuda a levantar e te ajuda a ficar esperto, para não cair de novo. Porque as pessoas sempre falam da mulher que estava ali para ser apedrejada. Jesus falou também, não te condeno. Cadê teus acusadores? Mas esquece muitas vezes de ler que depois que ele diz, eu não te condeno, ele diz, vai e não peques mais. A graça, ela perdoa seus pecados, sim, mas ela te dá autoridade e domínio sobre o pecado. Quando a possibilidade de pecar vier, algo, se você alimenta o seu espírito, se você pratica as disciplinas cristãs, jejum, oração, leitura da palavra, se você está sempre em comunhão com Deus, a hora que a tentação vier, a carne vai querer cair, mas o teu espírito diz, não. Eu sei onde isso vai dar e eu não vou querer me submeter ao pecado. Aleluia. Ah, glória a Deus, eu fico feliz com isso. Éramos mortos, hoje estamos vivos. Éramos escravos, agora estamos livres. Éramos merecedores da ira, agora somos salvos pela graça. Esse é um resumozinho aqui de Efésios 2. Andávamos entre os desobedientes, agora temos comunhão com Cristo. Nos assentamos em lugares celestiais em Cristo. Estávamos sob o domínio de Satanás, agora estamos sob o domínio de Cristo. Se você não assistiu ainda, assista ali a mensagem Entendendo a Redenção. Está no canal. Vale a pena compreender o que é a redenção. Quando a Bíblia fala, ele nos redimiu. Essa expressão tem um peso tremendo. Tem um sentido tremendo. Colossenses capítulo 1, versículo 21. É interessante porque o mundo nos chama de alienados, né? Os crentes são alienados. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ler, aqui na minha tradução, estou com a King James 1611, né? Ele diz assim, vós que noutro tempo éreis alienados. Quer dizer, vocês eram alienados quando estavam lá no mundo, servindo o pecado. Você estava fora de sua sã consciência quando você estava sob o domínio do pecado. Vocês eram alienados e inimigos em nossa mente, em vossa mente, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Veja, esse ministério da reconciliação. Vos reconciliou pela morte, ou melhor, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento. Só Deus tem esse poder. Eu gostei muito essa semana, o pastor Carlos Roberto fez um programa que ele falou sobre perdão, né? E muitas pessoas não entendem a diferença do perdão
de nós, seres humanos, um para com os outros e de com Deus para os homens. Porque o homem, ele vai perdoar, mas ele não vai esquecer. Esquecer seria amnésia e não perdão. Essa diferença é muito importante você entender. Ah, mas você perdoa e não esquece. Mas claro que não vai esquecer, ele só vai esquecer se ele tiver amnésia. Se levar uma pancada na cabeça, sofrer um trauma, esquecer da sua vida. Aí, com essa doença, ele não vai lembrar mesmo. Mas, em situação normal, ele nunca vai esquecer, ela nunca vai esquecer. O que muda, então, quando você perdoa? Porque o perdão, ele é unilateral, ele não depende da outra parte. Você sabe disso, né? Quem libera o perdão é você, que foi a parte magoada, que é a parte que está dolorida. Você decide, eu vou perdoar o fulano, eu vou perdoar a fulana. Ah, mas se ele não me pedir perdão, eu não perdoo. Não interessa se ele vai te pedir ou não, você perdoa, você libera o perdão. Porque quando você perdoa, a Bíblia diz, você amontou um monte de brasa sobre a cabeça dele. Agora, se você não perdoa, é como você segurar a brasa na sua mão. Só você se queima, o outro às vezes não está nem aí mais do que aconteceu. E você está se machucando à toa. Mas pastor, eu já perdoei, eu não consigo esquecer. Mas não vai esquecer mesmo. Cada vez que você olhar para aquela pessoa, ou cada vez que acontecer algo semelhante, alguma coisa vai te lembrar aquela cena, aquilo vai voltar na sua memória, você não vai esquecer. Mas uma vez que você liberou realmente o perdão, muda a forma como você encara aquela situação. Aquilo não te fere mais. Aquilo que era uma brasa viva que você estava segurando já virou carvão. O carvão o máximo que vai fazer é sujar a sua mão. E você não tem interesse em ficar segurando carvão. Então você lembra daquilo, aquilo não te interessa mais. Aquilo já passou. Aquilo não te machuca mais. Eu contei a história esses dias. Eu não quero contar isso apenas para fazer vitimização, não é isso, mas é para ilustrar que eu estou falando sobre perdão. Contei no domingo sobre a experiência que nós tivemos na nossa vida com a perda da nossa mãe aos 6 anos de idade. Mas eu não contei a segunda parte. Que depois que Cristo cruzou o meu caminho, demorou um tempo. Mas o lugar do ódio entrou o perdão. E você conseguir perdoar alguém, você poder encontrar um inimigo seu que te causou tanto dano, e se precisar dar um abraço nele, você dá. Se precisar orar por ele, você ora. Isso não é hipocrisia. Isso é perdão, isso é amor. Mas você vai esquecer o que foi feito? Não esquece. Cada dia das mães, cada momento especial de família, cada vez que dá a véspera do meu aniversário, porque aconteceu na véspera do meu aniversário, é um dos dias mais ruins para mim, que isso vem à memória. Você lembra, mas aquilo já não dói mais. Aquela ferida já está cicatrizada. Você sente saudade, sim, mas você não tem mais o ódio. E o ódio ele só causa dano para aquele que o detém. Compreenda bem isso. Agora, isso é o perdão falando na esfera humana. O ser humano nunca vai esquecer. Ele perdoa, mas ele não esquece. Agora, a coisa maravilhosa. A coisa tremenda é que Deus não é homem. Não é um simples homem. Uma vez que você entrega a sua vida a Cristo, uma vez que você é justificado, Ele te faz justo. Ou seja, Ele declara que você não tem pecado. Ele pega os seus pecados, a Bíblia diz, Ele lança no mar do esquecimento, para nunca mais lembrar deles. Isso é através de Cristo. Isso é através desse ministério da reconciliação no Calvário. Isso é maravilhoso. É por isso que nós amamos ao Senhor, nós servimos a Ele por amor, não é por medo, por pressão. É porque nós não queremos pisar no sangue de Cristo que já nos redimiu.
que já nos declarou justos. Aí sim faz sentido Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, Senhor Jesus. Ah, Deus, dá vontade de ficar conversando sobre Tua Palavra, estudando, lendo a Bíblia com os irmãos, a noite toda. Mas o tempo, essa atmosfera, ainda estamos sujeitos ao tempo. Por isso nós agradecemos por esses poucos momentos, pela vida de cada um desses irmãos. Ó Senhor, o Senhor já tem nos redimido no Calvário, já tem nos justificado, aleluia. Agora, Pai, que ao passarmos por essa mesa, o Senhor possa olhar através deste olhar de graça e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pega ele para mim, irmão. Nós vamos à comunhão. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Isso nós faz, né? Fiquemos em pé. Como da outra vez, né, os irmãos fazem o ato de lavar os pés aqui atrás. As irmãs, eu não sei a sala que é, mas é aqui, né? Essa sala aqui, muito bem. 1 Coríntios 11, como sempre nós lemos a partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. No Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 4, Jesus levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. No versículo 12, após ter lavado seus pés, tomou as suas vestes e, se assentando outra vez, ele disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se, então, seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados são os que as praticam. Inclinemos nossas cabeças, fechemos nossos olhos. Senhor Deus, aqui está mais uma parte da igreja, do corpo de Jesus Cristo na terra. E Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos tem dado nesta hora. Como igreja do Deus vivo, nós levantamos a Ti e dedicamos este pão
que representa o teu corpo, e o vinho que representa o teu sangue, dedicamos ao Senhor pedindo que o Senhor os santifique para a ceia nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos.
Fiquemos em pé, irmãos. Senhor Jesus, nós só temos a Te agradecer. O Senhor conhece os nossos corações. Como agradecemos ao Senhor por ter nos justificado e nos dado esta oportunidade de reunir e assentar em lugares celestiais em Cristo. Abençoe cada vida aqui presente, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa encher a cada um. Lembramos do nosso irmão enlutado, que tem perdido sua mãe. Que dor é essa que ele está sentindo? Rogamos ao Senhor o consolo ao seu coração, à sua família, que o Senhor possa consolar sua alma. E abençoe cada um desta igreja, esses irmãos maravilhosos. Recompense, Senhor, por toda a hospitalidade que tem tido para com a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus vos abençoe. E até o próximo culto aqui, né? Senhor permitindo. Amanhã cedo estaremos seguindo viagem para Goiânia, para a inauguração ali do novo templo. O pastor José Fialho Júnior. Ore pela viagem, pelos trabalhos, né? No final de semana. É uma festa espiritual, né? Será uma bênção, com certeza. E quando um membro do corpo é honrado, todos são honrados com ele, né? Estamos felizes por mais esta porta que Deus tem aberto. E até a próxima, se Deus quiser. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.